Uma boa noite a todos, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para o estudo. Hoje vamos dando continuidade ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estaremos então hoje lendo, estudando o capítulo 9, né? Que tem o título A Restauração de Portugal. Então, nós vamos já nos preparando, nos tranquilizando, elevando os pensamentos, alcançando a sintonia do bem. Vamos todos juntos, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, fraternalmente, agradecendo a tecnologia, né, que nos dá essa oportunidade de estarmos cada um em sua casa, no seu aconchego e estarmos juntos. Agradecemos também a Deus pela nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos. Agradecemos aos nossos pais que nos deram essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. E vamos pedindo, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça e nos dê sempre condições de nos conhecermos, de nos melhorarmos cada vez mais, sempre com os seus ensinamentos. E assim, alinhados com os seus ensinamentos, que nós possamos estar fortalecidos para colocá-los em prática na nossa vida. Assim, então, nós pedimos licença para iniciarmos esse trabalho com muito amor, com muito carinho. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, nós vamos com a leitura de preparação do ambiente, que nós estamos usando agora o livro Conduta Espírita. Estamos no capítulo, na lição 2, né? Na lição 2 desse livro, que tem por título Conduta Espírita do Jovem. Vamos envolvendo a graça na leitura da preparação do ambiente. Do jovem. Moderar as manifestações de excessivo entusiasmo, exercitando-se na ponderação quanto às lutas de cada dia, sem, contudo, deixar-se intoxicar pela circunspecção sistemática ou pela sombra do pessimismo. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Anotar a extensão das suas forças, consultando sempre os corações mais amadurecidos no aprendizado terrestre, sobre as diretrizes e os passos fundamentais da própria existência, prevenindo-se contra prováveis desvios. Em vigilância conservada, desastre certo. Guardar persistência e uniformidade nas atitudes, sem dispensar possibilidades em múltiplas tarefas simultâneas, para que não fiquem apenas parcialmente executadas. Inconstância e indisciplina são portas de frustração. Abster-se do mergulho inconsciente nas atividades de caráter festivo, evitando outros sim, o egoísmo doméstico que inspira deserção do trabalho de ordem geral. A imprudência constrói desajuste, o desajuste cria o extremismo e o extremismo gera a perturbação. Apagar intenções estranhas aos deveres de humanidade e ao aperfeiçoamento moral de si mesmo. A insinceridade ilude, primeiramente, aquele que a promove. Buscar, infatigavelmente, equilíbrio e discernimento na sublimação das próprias tendências, consolidando maturidade e observação no veículo físico, desde os primeiros dias da mocidade, com vistas à vida perene da alma. Os compromissos assumidos pelo espírito reencarnante
tem começo no momento da concepção. Foge também aos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Muito obrigada, Graça. Nós vamos, então, ao capítulo 9 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O capítulo 9 traz o tema A Restauração de Portugal. No primeiro quartel do século XVII, então nós estamos falando aqui, o quartel são 25 anos, né? Então, nós estamos falando aqui por volta de 1625. Então, no primeiro quartel do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência. Sob o reinado de Filipe III de Espanha, príncipe apático e doente, que entregara a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma, os exploradores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. Aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem acendera nova luz em todos os departamentos de trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido a quase penúria. Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Eliú, mensageiro de Jesus, levantara as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor, tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção da sua misericórdia para a nação de que se tornara o gênio renovador. Mestre, diz ele compungidamente, venho pedir o vosso auxílio paternal para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocam agora ao auge das penosas provações coletivas. Humilhada e vencida, ela implora a vossa divina providência, através de minhas palavras, no sentido de lhe ser possível aproveitar as forças derradeiras para uma reorganização política e econômica que a possa esquivar de tão angustiosa situação. Eliú, replicou-lhe Jesus, sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Enviei-te a Portugal com o fim de lhe reerguer as energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e laborioso. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam compreender a nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram, pela fraqueza com que se entregaram à sinistra embriaguez da fortuna e da posse. Depois de teres ajudado Vasco da Gama a franquear o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, após receberem os favores da cidade de Calicut, ali regressaram, algum tempo mais tarde, para bombardeá-la, inundando-a num mar de crueldade e sangue. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, forçando as falanges de Ismael a despender todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertessem pelas iniquidades humanas. Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser, para todas as criaturas, um sinônimo de brandura e de amor. É verdade, Senhor, exclama Eliú amargurado. Quando o primeiro português aprisionou nas Canárias alguns pobres africanos para vendê-los como escravos aos brancos da Europa, ordenei fossem imediatamente repatriados, enchendo-se-me o coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos, quando eu vos confiava
no Restelo as lágrimas do meu reconhecimento e da minha esperança. Mas a grande pátria que me confiaste, Senhor, muito tem aprendido no caminho das experiências dolorosas. Nas suas cidades importantes, escasseiam os espíritos de eleição aptos à tarefa do governo. As nações ambiciosas se assenhoreiam de todas as suas possibilidades econômicas. Suas riquezas são pilhadas pela pirataria do século. Seu povo se acha esmagado pelos impostos. Seus filhos abatidos e humilhados. Apiedai-vos, meu Jesus, de tanta miséria que nos enche o coração de infinita amargura. Permiti possamos restaurar-lhe as forças políticas, a fim de que ela cumpra as vossas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. Essas experiências dolorosas, explicou-lhe o Divino Mestre, dotarão Portugal de novos sentimentos, acrisolando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados que utilizarás nessa restauração? Senhor, com o vosso apoio e com o vosso amparo, esperamos realizar essa reorganização buscando para o trono os descendentes de Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança, que atualmente detém a maior fortuna portuguesa e em cuja casa vivem mais de 80.000 vassalos. Quanto ao nosso plano, constará de uma larga ação dos agrupamentos espirituais sob a minha direção, combinados com as falanges de Ismael, no sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando-nos entre os colonizadores, a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria das vossas lições divinas. Nossos apelos se estenderão aos companheiros reencarnados, que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas, para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes, como sublime legado do vosso coração, compassivo e misericordioso. Sim, Eliú, replicou Jesus bondoso. Teu plano se realizará com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme a idealizas. Temos, no entanto, de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, porém, não constituem os mais necessários. Não acho que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização. Todavia, somos obrigados, igualmente, a reconhecer que pesadas trevas invadem atualmente todas as atividades políticas da Terra, e tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que assumirá neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo para que a pátria do Evangelho não sofra novos choques de raças, além dos até agora sofridos. Bem sabes que, enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais serão os necessários jogos de interesses a equilibrarem as ambições, em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo ao nosso Pai que se digne de guardar-nos sob o palio da sua bondade infinita. Henrique de Sagres organizou as suas falanges e em 1640 Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado dos seus regalos e prazeres de Vila Viçosa para os cuidados do reino. Ao cabo de um período de lutas ferrenhas, a restauração se consolida na Batalha de Montijo e a grande nação do Ocidente prossegue em seu labor abençoado por Jesus,
na formação da pátria do Evangelho. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelece tratados comerciais, entre eles alguns como o de Methuen, que mais tarde se verificou ser ruinoso para a indústria portuguesa, mas colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Toda uma nação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Eliú buscam, no silêncio e na obscuridade, o grande coração de Antônio Vieira, que se constituiu o poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Vieira toma posição ascendente na corte de D. João IV, e daí a algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Em momento de sagrada eloquência, exclama ele: no Evangelho de Jesus, ofereceu o demônio todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas, no Maranhão, não é necessário ao demônio tanta bolsa para comprá-las todas. Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. E não foram poucos os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades, envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos, e devolveram para sempre aos pobres cativos a liberdade. Acabou, né? Bom, impossível ler esse capítulo sem ter que buscar informação fora, né? Nós precisamos ter isso em mente, porque só ler esse livro não é suficiente. Nós temos que buscar aí mais informações na história. Eu fui buscar quem foi esse Antônio Vieira, que foi um sacerdote, né? Um jesuíta da Companhia de Jesus, é isso? Um sacerdote da Companhia de Jesus. Quando ele fala aqui em 1640 que ele chega ao Brasil, na verdade, ele já tinha estado no Brasil anteriormente. Ele chegou no Brasil com a família, ainda jovenzinho, em 1619. E ele é ordenado sacerdote em 1634. É um jovem muito inteligente, né? Bem característico mesmo quando a gente está estudando e vê algumas personalidades como Eurípides Barçanufo, médico dos pobres, Bezerra de Menezes, o próprio Allan Kardec e tantas outras personalidades, né, que a gente vê que não são pessoas assim comuns no sentido da intelectualidade, né? Da mesma forma, o Padre Vieira também foi um jovem, um homem bastante culto, né? Bem inteligente e dotado de grandes conhecimentos. Está desligado o seu microfone, Graça. Só um minutinho, Mara. Conta na história que Vieira, quando começou os seus estudos, ele não tinha capacidade para guardar os ensinamentos. Ah, sim. Ele demorou um bom tempo para conseguir absorver os ensinamentos. Aí um dia ele teve como se fosse um estalo, que até hoje a gente usa essa palavra, o estalo de Vieira. Ele teve como se fosse um estalo. E a partir daquele dia, ele conseguiu absorver tudo aquilo que lhe era ensinado. Guardava, né? Ele percebeu Guardava. que... Era ainda muito jovem quando isso aconteceu.
Ele se ordena, então, em 1634, volta para Portugal e depois ele vem de novo para o Brasil. E é muito conhecido também os Sermões de Vieira, né? Eu tentei buscar na internet para conhecer alguns, mas é só esse livro é vendido, não tem, pelo menos eu não achei à disposição em PDF. E, bom, isso só um pouco assim do que eu fui buscar. Mas eu achei, assim, muito familiar, né, essa história, porque, de novo, a gente vê a história se repetindo, e a gente viu aqui como que a espiritualidade atua, mesmo que a gente nem esteja sabendo, né? O Eliu, ele volta a pedir ajuda, os espíritos, né, voltam a solicitar a ajuda de Jesus. Ismael já tinha feito isso, né? Eliu, então, vai em busca de Jesus, pedindo pela nação portuguesa. E Jesus, lógico, as coisas estão acontecendo por conta das atitudes que vocês mesmos, vocês portugueses, tiveram, as escolhas que vocês fizeram, olha, tudo que vocês acabaram fazendo e o caminho, as consequências estão aí. Mesmo assim, a gente sabe que todo esse pedido que é feito, todas as nossas preces, né, elas são sempre ouvidas. Acontece que muitas vezes, ou quase sempre, né, a gente acaba tomando as decisões não muito corretas, né? Haja vista aí nosso país, a quantas anda, né? Mas sempre existe a esperança, sempre existe uma segunda, terceira, quarta, 50ª, 100ª chance. A gente vai sempre ter essa oportunidade. O livro está mostrando que a espiritualidade não desampara nunca. Uma coisa que eu queria ver com vocês aí, principalmente os que têm mais experiência, é tentar entender essa frase que foi colocada aqui do sermão do Padre Vieira. Não sei se a gente compreendeu corretamente, que ele fala aqui da passagem que o demônio, né, o diabo tenta Jesus e oferece a Jesus toda a terra para que ele se ajoelhasse se ajoelhasse diante dele. E Jesus venceu a tentação. Oi? Pode falar. Aqui, ele está se referindo. Você se lembra da aula anterior? Nós falamos do Maranhão, da riqueza lá, da invasão holandesa? É isso que ele está se referindo, que ele, em 1640, os holandeses estavam aqui ainda. Então, os holandeses trocavam por menos. Até aqui, por menos de uma... mas no Maranhão, não é necessário ao demônio tanta bolsa, quer dizer, não precisava oferecer o mundo inteiro, né? Para comprá-las todas. Basta acenar o diabo, quer dizer, o diabo aceitava qualquer negócio, com Tijupar de Pindoba. Eu fui procurar o dicionário e 2 tapuias. O Tijupar de Pindoba seria assim, no caso, Tijupá, né? É uma cabana, não sei se alguém procurou também, indígena, menor que uma oca. Procuramos também, gente. É uma palhoça construída na mata por trabalhadores. Então, a pindoba é uma palmeira. Lá no Nordeste, naqueles fundão lá, Maranhão, aqueles fundão, eles fazem com essa palmeira aí as paredes das choças e o telhado, tudo igual. Eles aproveitam essa palmeira para fazer. Então, o tijubá de pindoba é uma cabana, é uma choupana, né? Uma palhoça feita de folhas de palmeiras. Então, isso que oferecia para o diabo só isso. E mais 2 índios tapuias. O diabo já aceitava isso lá no Maranhão, quer dizer, ele falou diretamente dos holandeses, mas era isso que deu para entender, porque nessa época os holandeses estavam lá no Maranhão ainda, fazendo troca, fazendo aquela, como é que diz lá, os interesses comerciais.
Então, se parecesse o diabo lá, não precisava de tudo isso. Só precisava dessas Precisava coisinhas. oferecer muita coisa que eles já se Já se aceitavam, já se vendiam. ajoelhavam. Já se vendiam. Com pouca diferença dos de hoje, né? Que nós temos aí. Então, é com pouca diferença que são muitos de nós estamos encarnados aí fazendo as mesmas tramóias. Mesmas né? trocas, né? As mesmas trocas. Tenho dito. Tenho dito. O que mais? Aqui, quando ele fala também do que aconteceu lá em Calicut, né? O Vasco da Gama, a frequentar o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, as forças portuguesas, após receber os favores da cidade de Calicut, ali regressam anos depois, quer dizer, foram anos depois, e acabaram com a cidade, bombardearam, saquearam, fizeram o diabo lá, com crueldade de muito sangue, derramou muito sangue. Então, ele está citando que foram os 3 pecados, os 3 erros maiores que os portugueses fizeram, que caíram numa decadência. Temos que nos lembrar que lá, acho que foi na 8ª aula, na 7ª aula, me parece, Portugal era colônia da Espanha. Perdeu todo o poderio. Tanto é que o Dom Felipe III aí, certo? Era muito doente. Então, diz a história que ele tinha sífilis herdada do pai dele. Então, ele era um jovem assim, muito debilitado, que nem se conhecia ainda essa doença, ele se tratava. Então, ele era muito debilitado. Então, o que ele fez? Ele deu todos os poderes que ele tinha na mão desse trambiqueiro aí, certo? Trambiqueiro lá, né? Do assessor dele. Então, ele só assinava os papéis, não via o que o outro estava fazendo, certo? E por isso, então, foram os 3 erros que eles fizeram, olha lá. Eu até marquei aqui, bombardearam o Calicut, derramaram todo o sangue do povo lá, introduziram a escravidão no Brasil, que foram lá buscar os portugueses que fizeram isso. E permitiram a entrada A Inquisição. praticamente da Inquisição no Brasil. Dizem que no Brasil não teve Inquisição. Teve sim, porque a Globo, uma vez, não fazendo propaganda, lembra da muralha que passou? Era uma novela, um seriado. Sim. Ali era um tipo de Inquisição que eles tinham com outro nome. Né? Então, essas 3 foram os pecados maiores, para dizer os outros, que Portugal cometeu. Então, eles estavam sendo punidos, que foram a decadência por causa disso. Perderam todo o poderio e perderam também, assim, seria um privilégio, aquela missão que eles teriam com o Brasil. E nós éramos, nessa época, tutelados por Portugal, né? Então, o Brasil era tutelado por Portugal, porque a missão que eles tinham era evangelizar o Brasil, né? Como diz o nosso irmão, empurrar goela abaixo o evangelho de Jesus. E tudo tem seu tempo, né? É isso aí. Não vou falar mais hoje, vou até fechar meu microfone. Fala sim. O que mais, gente, que nós podemos tirar desse capítulo aqui? Então, deixa eu falar alguma coisinha aqui para ver se colabora. Referente esse Filipe III, a gente precisa se ater, aqui às vezes fala tantas coisas, tantas informações, né? Tantos nomes que às vezes a gente vai passando, pode ficar meio confuso, né? Eu mesma, às vezes, eu fico meio confuso. Volto outra vez para ler de novo. O Filipe III ele era filho do Filipe II. Ana? Ele era o rei da Espanha, que na Espanha ele era o Filipe II. E em Portugal ele era Filipe I. Então, era por causa do Tratado de Tordesilhas, né? Por isso que o Brasil ficou meio jogado para as traças, né? Porque
uma terra meio esquisita, né? Ficava ali no meio dos dois ali, né? E, inclusive, pelo que a pesquisa que eu fiz, o Brasil ficou... Portugal não deu muita importância, né, para o Brasil. Então, o Brasil foi ficando assim, sempre explorado, explorado, explorado. E agora aqui, neste capítulo aqui, a gente percebe que Portugal estava passando por todas essas dificuldades, né? Com tanta dificuldade que eles se viram, que teve até a reunião com o Eliu, né, que era o protetor da nação portuguesa, né? Estava a animar os lençóis, igual o Ismael aqui no Brasil, né? Sempre Não é? tem, né, alguém que zela por nós, né? Pelo povo, Pois né? é. Pela nação, né? E que mais? E no andar aqui da carruagem, a gente vê o aprendizado pela dor, né? E as causas e os efeitos, né? Que a gente, às vezes, está passando os momentos difíceis, a gente na hora não pensa, né? Mas tudo são plantio, né? Sempre a gente tem a colheita. Pode ser diferente, a gente até que pode ter um desfecho melhor se a gente fizer por amor, né? Aquilo que a gente tiver que fazer. Mas geralmente a gente não faz, a gente sempre dá uma escorregadinha, né? Aí tem que aprender mesmo pela puxada do cabresto, né? E tem Por aqui, enquanto, eu acho que é isso. Jesus coloca aqui, na hora que ele está conversando com Eliu, que de tudo isso, que as experiências dolorosas que Portugal passou, ele seria posteriormente, né, dotado de novos sentimentos, né, purificando nele as concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço, né, ao esforço da espiritualidade, na edificação da pátria dos meus ensinamentos. Aí ele pergunta, né, para o Eliu, você vai contar com quem? Aí o que eu me lembrei? De novo, né, aquela passagem que a gente precisa ter alguma coisa para que Jesus multiplique, né? A gente nunca está assim, quando a gente vai pedir alguma coisa à espiritualidade, mesmo a Jesus, né, a gente precisa sempre oferecer alguma coisa. Então, o que tendes? Quando ele perguntou para os discípulos, lembra que a gente comentou sobre isso numa outra lição, né? Aqui, de novo, me fez lembrar essa lição, que ele pergunta, quais os elementos encarnados você vai se utilizar? Então, o que tendes de novo? Então, a gente, de mãos vazias, a gente nunca vai conseguir multiplicar, porque nada vezes nada é nada mesmo. Nada. Então, mais uma vez, e aí ele vai contar com quem? Com esse Duque de Bragança, e ele vai contando e tudo mais. Então, a gente vai sempre ter que oferecer alguma coisa para Deus, para Jesus, né, para que dali aquilo se multiplique, né? Nada, não vai cair gratuitamente as coisas do céu, né? A gente tem que ter um esforço para poder, desse esforço, as coisas serem multiplicadas. É também estranho nessa passagem, nessa parte do livro, que seja escolhido Dom Afonso, Duque de Bragança, um homem completamente despreparado, né? Isso ficou na minha cabeça. Por quê? Por que escolhido um homem tão despreparado? Alguém poderia me ajudar? Eu acho que é porque é o que tinha no momento, né? Não tem tudo? Talvez, não é? E talvez fosse uma pedra a ser dada, né? Talvez alguma coisa tivesse para, de repente, justamente por a fibra que ele tivesse ali, às vezes, para os nossos olhos, que ele não fosse tão bom, mas podia ser tirado dali algo.
né? Que era o que Dependendo tinha das no atitudes dele. É porque tudo era meio, a gente vendo assim, era tudo mais ou menos aquele equilíbrio. Bom, nem vou dizer pelo qual, né? Aquele equilíbrio desequilibrado? Aquele equilíbrio meio desequilibrado. É isso Isso você está mesmo. falando? No caso, foi mesmo um grande aprendizado, né? Foi muito... Era uma coisa muito assim... os primórdios, mais ou menos, das nações, né? Pelo menos dessas duas aqui, porque a nossa não tinha quase nada, né? Um país explorado de um povo que era extremamente diferente daquela nação que já tinha uma certa cultura, né? Então, era a lei do mais forte, né? Mas depois, Escravizando o menor, né? mas depois de... E cada um que chegasse era como se fosse uma terra de ninguém, né? Cada um que quisesse tirar o seu proveito. E depois foram se organizando para que, né? Lá na frente, o plano espiritual estava trabalhando esse nome Bragança, Orleans de Bragança. Não veio uma coisa na cabeça da gente? Foi lá mais para frente, por volta de 1700, 1800, que teve aqueles acordos lá de Orleans de Bragança, aquela coisa toda, que o Brasil também estava envolvido para que nós tirássemos proveito disso aí. Então, esse Bragança não foi posto lá à toa. Era o que estava na hora que era o melhorzinho, e daí veio a Casa de Bragança, nós temos aí no Brasil, né? Orleans de Bragança, que também faz parte. Quer dizer, nós estamos ligados. Da G. Querendo ou não querendo, estamos ligados a Portugal. É verdade. Mas depois dessa tentativa aí com o Duque de Bragança, a espiritualidade encontrou no Antônio Vieira, né? A possibilidade do auxílio, tanto que o mandou para cá. Esse foi o nome assim mais importante, eu acho, depois desse Duque de Bragança, ou não? O Antônio Vieira não veio assim para cá, ele veio ali para o Grão-Pará, né? Que era um lugar mais os portugueses vinham tudo ali, por ali. Não estava dividido igual está dividido hoje. Então, o Grão-Pará era um lugar onde tinha mais... foi direto para a Amazônia. Então, tanto que ele se refere ao Maranhão aqui, naquela época a gente fala Maranhão, mas eram tudo capitanias hereditárias, né? E era tudo junto. Então, se localizava lá na capital, em Belém, lá não era Belém, né? Se localizavam ali, e dali eles organizavam todo o comércio, tudo, até ainda lá em Belém, hoje ainda tem aqueles monumentos, tudo dessa época aí. Certo? Então, esse Antônio dele foi muito útil nessa renovação nossa aqui. Nossa, porque nós devemos estar encarnando aqui muitas vezes, né? E ele foi o evangelho que ele aplicava não era aquele evangelho assim, na marra. Ele ia na conversa, ele ia numa boa, ele esperava a oportunidade para poder aplicar. Ele era um jesuíta, um sacerdote diferente. Então, porque era um espírito iluminado, né? Ele já veio trabalhando nessa situação, porque de todo o mal que a gente acha que foi escravizado, isso foi aquilo, mas de quando em quando precisa de alguém diferente para renovar.
aquelas comunidades que nós temos. Então, tem que aparecer de vez em quando, o plano espiritual manda alguém para dar uma renovada. Senão, a gente fica só naquela mesmice. Não é verdade? Fica naquela mesmice. Mesmo dentro do ser espírita, a gente fica naquela mesmice. Vocês já imaginaram, com toda essa tecnologia que tem hoje, ainda a gente está lá nas mesas girantes, lá, batendo lá nas mesas girantes, os barulhinhos, os toques nas mesas? Então sempre aparece alguém para tirar, opa, dá uma acordada aí, dá uma chacoalhada, para a gente progredir, senão a gente fica naquilo a vida inteira. Então, tudo massacre que teve, sempre tinha que tirar um proveito. Das coisas ruins, tem que se tirar as coisas boas, que é para renovar a civilização. Então, por isso, tudo que nós estamos passando hoje, com essa epidemia, essa falta que a gente acha falta de fraternidade, a gente liga a televisão, vê que um matou outro, falta remédio não sei aonde, falta não sei o quê. Então, tudo isso serve de lição para a gente se melhorar. Por que está faltando? Eu tenho dinheiro, vou ajudar, não é? Então, é aquela história que sempre a Graça diz, o que tens? Ninguém pode dizer assim, vou fazer alguma coisa e não ofereço nada, não é? Falo dos outros que não fazem nada, mas eu também não estou fazendo, não é? Então, a gente tem que se virar de todo jeito. Tem que se virar na terra, igual minhoca. Quando a gente revolve a terra, as minhocas pulam tudo, não é? Então, a gente tem que dar uma ida para frente. Falei que não ia falar e falei de novo. Tá bem. É. Faltando Posso gente falar aí uma para coisinha? falar. Ah, então, pensei que você e o Camilo, estou aqui na expectativa. Então, mas a Ana ia falar, não ia? Ana? Não, pode falar. Tá. Eu pensei que você fosse falar. A gente passa dias e dias, né, meses e meses, enfim, a encarnação nossa, sem mudar muitas coisas importantes na nossa vida que a gente precisaria mudar, né? A mesma coisa que acontece conosco, acontece também com esses irmãos que estão encarregados de conduzir os países, de conduzir as nações, enfim, de conduzir o povo de alguma maneira, né? E tal qual nós mesmos, eles acabam sendo envolvidos pelos interesses materiais, né? E aí se deixam envolver pelas situações, né? Chegando até, no caso de Portugal, né? A aceitar esta Inquisição, né? Que foi uma das piores coisas que Portugal fez, né? Então, esse lado é importante da gente observar, né? Mas não é só observar o outro, é tirar esse exemplo. O que está acontecendo com ele pode estar acontecendo comigo, e é quase certo, né? E aí a pergunta que eu coloco aí para vocês, né? O que a gente tem que fazer? É a pergunta. A refletir para responder. Pode falar, é claro, porque a gente está estudando, né? Pergunta de novo. Então, a pergunta nós observamos a situação das pessoas, né? E dizemos assim, o Bolsonaro pode fazer isso. O príncipe de Portugal também podia fazer aquilo, né? A pergunta é, e eu? O que posso fazer? Não estou perguntando a respeito do Alberto, estou perguntando a respeito de nós, como coletividade. Sim, Entendeu? se eu posso falar aqui um minuto aqui? Sim. Acho que o Alberto trouxe uma reflexão muito profunda aí e vou me reportar ao texto próprio do Leo ali, que quando o Hilel vai falar com Jesus, e Jesus diz para ele assim, não acho que a casa de Bragança
Interrompeu? Acho que é a internet. Ele está congelado, né? Mas acho que está por causa do frio. O frio está congelando até a internet. Bom, enquanto ele volta, Porque isso, você vai falar? fala. A Voltou. gente não se Aí. enxerga, né? A gente não se enxerga, a gente não consegue, né? Observar isso aí. Talvez aquela passagem de Jesus, né? Quando ele fala da trave do olho, no olho, deve fazer com que a gente possa fazer uma reflexão. Se eu noto que esse defeito está no meu amigo José, é porque eu tenho esse defeito. Assim dizem os psicólogos, né? Então, seria um caminho, né? Eu mesmo respondendo a pergunta que eu fiz, né? Seria um caminho. Agora, uma iniciativa que nós podíamos tomar, né? É vibrar com mais intensidade pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes, né? Para que nós possamos cobrir essas vibrações negativas que estão sendo dirigidas para eles, né? Então, aí perguntar a Jesus, o que queres que eu faça? E deixar a nossa consciência responder, né? Camilo voltou. Oi, voltei. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Desculpe aí, acho que foi a internet aqui. Eu perdi um pouco aí do que foi falado aí, mas eu vou retomar aqui só um início de reflexão que eu queria trazer aqui, assim. E é com base, não sei se já tinha saído isso no texto anterior, no momento anterior, mas com base no próprio texto, assim. Relio fala com Jesus, e Jesus diz para ele assim: eu não sei se a casa de Bragança está preparada espiritualmente para a sublime realização. Pô, cara, ferrou, né? Se Jesus não sabe se a casa de Bragança está preparada, o que é que nós vamos saber da vida aqui, não é verdade? Então, assim, agora partindo de uma reflexão dentro do que o Alberto falou e tudo mais aí, né? O que nós vamos fazer? Isso não vamos fazer, né? A gente tem que ter uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre as coisas que estão acontecendo. Existe uma questão política muito presente aí. A gente, dentro do espiritismo, há uma coisa assim, vamos vibrar para os nossos governadores. Sim, vamos vibrar, mas para que eles tenham uma boa condução, né? Não para que eles tenham uma má condução. Eu imagino que Jesus jamais queria que a gente vibrasse pela casa de Bragança que ele mesmo sabia que não estava preparada. E vamos vibrar então pelo Padre Antônio Vieira, que foi uma expressão aqui no Brasil. É só uma reflexão que veio na minha cabeça aqui, dentro dessa coisa toda. Porque é muito custoso, né? A história vai acontecendo e esse capítulo é um capítulo simples aí, que vem trazer algumas coisas, vem trazer uma pessoa para a gente aí, que é o Antônio Vieira, e como a Mara falou, eu acho que dá para achar, viu, Mara? Muitos sermões deles na internet, de graça aí, e são muito famosos os sermões do Padre Antônio Vieira, são sermões assim, muito próximos, ou próximo talvez não seja a melhor palavra, mas muito dentro do contexto da proposta de Jesus. É um jesuíta que veio para o Brasil, como a Gertrude falou, é um jesuíta que veio e tudo mais, mas ele veio com uma expressão muito abrangente, vamos dizer assim, e muito expansiva dentro da proposta de Jesus. Então, os sermões dele são muito famosos aí dentro da literatura. Não é só dentro da religiosidade, não, porque ele vai começar uma certa literatura que na história nossa nós vamos reconhecer aqui como literatura barroca e tudo mais.
Então, o Padre Antônio Vieira tem uma expressão muito grande aqui no país, né? Eu não tenho muito assim para falar sobre esse capítulo. É um capítulo muito simples, singelo, e que vem trazer para a gente aí problemas de lá, problemas de cá, e no fundo não acaba não esclarecendo muita coisa, né? E como a Mara falou, sempre diz o seguinte, que é uma coisa que a gente sempre soube, e que em cada capítulo a gente sempre vê isso, que a espiritualidade está sempre atenta ali. Às vezes meio bobinha, mas às vezes, no mais das vezes, muito atenta para nos ajudar num prosseguimento aí de coisa, né? O que eu queria falar, assim, e que veio na minha cabeça para falar, e gostaria de falar para vocês aí, primeiro, assim, que quando é aquela frase específica lá de um sermão do Padre Antônio, que fala sobre Maranhão, se aqui for, se o diabo ofereceu o mundo para Jesus, aqui no Maranhão basta oferecer eu até nem lembro que foi, a Gertrude esclareceu para a gente aí, que era um puxadinho aí do Minha Casa Minha Vida, né? E, uma cabana e 2 caboclos. Pois é, né? Então, pois é. E aí eu fiz uma brincadeira, mas fiz uma brincadeira séria aqui. É a mesma coisa que acontece hoje. Eu ofereço aí um Bolsa Família e um puxadinho do Minha Casa Minha Vida. E, cara, olha o diabo fazendo uma coisa aqui. Lembrando, e aí quero dizer para vocês com muita tranquilidade, que diabo, e a gente sabe disso com muita tranquilidade, não é uma entidade, mas há 2 palavras que são clássicas dentro da nossa, vamos dizer assim, concepção aí, que são símbolo e diabolo. E o símbolo é aquilo que nos une. Então, quando eu penso em Jesus, nas coisas que ele fala, ou nos símbolos que ele usa. Agora, quando eu uso diabolo, é aquilo que nos separa. E isso vai originar a palavra que a gente usa hoje aí como diabo. Então, o diabo é aquilo que nos separa. Então, quando eu tenho nesse texto aqui, essa pequena passagem aí falando do Padre Antônio Vieira, que lá no Maranhão bastava, não é só no Maranhão, não, em qualquer lugar. E hoje ainda, lamentavelmente, se eu der não estou fazendo política não, hein, pelo amor de Deus, hein? Mas se eu der uma Bolsa Família, alguma coisa, pronto, acabou. Está resolvida a coisa. Porque eu já consegui separar. Mas esse cara não é bom. Mas ele me deu uma Bolsa Família. Pronto, a divisão está feita. O diabolô já se instalou ali, entendeu? Então, essa ideia não é uma ideia nova, né? O que a gente vê hoje, que a gente enfrenta hoje, olha só que engraçado. Já na época do Padre Antônio Vieira já existia isso, né? Que bastava poucas coisas lá para desvirtuar, e não digo desvirtuar no sentido da pessoa que está sendo desvirtuada, mas eu digo desvirtuar no sentido de quem está desvirtuando. Porque a pessoa, se a gente lê O Céu e o Inferno, que é uma das 5 obras clássicas de Kardec, a gente vai ver lá que existe uma expressão que ele usa ali, eu não sei direito qual que é, me desculpem aí, mas podem ler lá depois, que há uma imensidade de pessoas que vão assim, vamos dizer assim, que são Maria vai com as outras, que vão indo assim, vão indo. Mas essas pessoas serão preservadas no mundo de regeneração. A gente fica falando assim, vai ter um mundo de regeneração, quem não tiver ligado... Gente, não é nada disso. Primeiro, nós não sabemos disso. Nós não sabemos o que é, né? Se a gente for recorrer ao Evangelho de Jesus, que é a base de todos nós, a gente não sabe de nada, só Deus sabe o que é. Isso é uma frase muito clássica ali. E no Céu e o Inferno, para mim, numa leitura bem tranquila, está bem tranquilo ali de que a maioria das pessoas, que mesmo que elas sejam, vamos dizer assim, omissas ou inertes ou menos fazedoras de alguma coisa, elas não estão excluídas disso. Mas quem faz a exclusão, esse vai ter um tratamento diferenciado. Então, é aquela velha história que a gente lê
de falsos profetas, essas bobagens todas que a gente lê aí. Mas, assim, quem influencia? Ai, por quem de quem vem o escândalo? Não é assim que se fala no Evangelho? Mas não é por quem sofreu, mas aquele que causou o escândalo. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante para a gente ter aí, né? Tudo está movimentando. O Brasil, aí no livro que a gente está lendo aí, está começando a movimentar. E o padre Antônio Vieira vem dizer, olha, cara, não é assim que a coisa funciona ali. Porque ali, se você der uma casinha lá para ele, ou sei lá o que era lá, aquela coisa lá, e aí você está resolvido, o diabo ganhou. Por quê? Porque existe um interesse pessoal. Aí entra o egoísmo fala muito alto ali, né, nessa situação. Então, assim, uma leitura bem simples que eu faço desse capítulo aí, é que, principalmente nesse texto do padre Antônio Vieira, é de quanto o egoísmo nos separa de uma proposta maior. Por quê? E olha só, vocês vão ver que tem um interesse ali, e o próprio Jesus, as palavras são colocadas na boca dele ali, que são necessários, os tratados comerciais serão necessários para os jogos de interesse. Puxa vida. É ruim, né? A gente ouvir isso, né? De um espírito maravilhoso que é Jesus, né? Mas a gente entende por quê? Porque são os nossos jogos de interesse. Não é que ele está falando que isso vai ter que acontecer, mas eu imagino, e essa é a minha concepção, que Jesus compreende que nós estamos ainda envolvidos nessa questão pessoal, de egoísmo, de interesse próprio. E é isso que está formando o Brasil ali. É isso que eu estou vendo aqui nesse capítulo aí, né? Era só uma colocação que eu queria pôr. Posso falar? Pode falar, Alberto. Então, esses acordos comerciais, né? Eu penso, viu, Camilo, que, na verdade, são um caminho para a integração do mundo, não é? Então, nós vamos dando passos evolutivos, né? Nessa relação entre nós e os outros países, né? E todos nós vamos evoluindo aos pouquinhos, né? Então, veja que os estrangeiros, né, italianos, portugueses, japoneses, vieram para o Brasil, né? Trouxeram uma nova maneira de enxergar a vida, né? Por exemplo, a cultura japonesa nos ensina muito, né? Sobre a questão do respeito à família, né? De ajudar a família e tal, né? Então, essas relações comerciais, elas favorecem, né? E eu imagino, né, que tudo vai sendo trabalhado para que a gente possa construir um mundo sem fronteiras. É isso que eu imagino, tá bom? Tá ótimo. Eu acho que o questionamento também de vocês dois é bem interessante e acho que temos mesmo que interiorizar isso, refletir, e não precisamos aqui exteriorizar a resposta, né? Mas refletir e ver o que cada um de nós está fazendo, porque o egoísmo aflora em todos os tempos mesmo, né? Porque o outro eu enxergo, né? Eu enxergo tudo que o outro faz, principalmente do que ele faz errado. E exalto muitas vezes, né? Fico falando. Pode falar, Ana. Tá muito... Já tá quase na hora do senhor... bem rapidinho. Quanto a essa última frase aí do padre Antônio aí, que foi, acho que o que fechou o nosso capítulo, né? O senhor Camilo falando aí agora, eu me vejo a lembrança, assim, vontade de falar. Uma experiência, assim, que eu sou pernambucana. Nasci lá. Vim para cá com 5 anos, né? Então, quer dizer, eu sou mais daqui, mas a minha família toda, então a gente sempre tem aquela ligação muito forte. Uma vez de lá é sempre de lá, né? Eu nasci, mas sou de lá também. Eu recordo alguma coisa.
eu recordo alguma coisa assim da minha infância, que eu recordo muito, quase tudo da minha infância, de quando eu estava lá. Mas em 1976, eu voltei para lá e eu pude ver assim de perto muita coisa que ainda continuava igual antigamente, aqueles modelos. Os ricos eram os ricos, os pobres eram os pobres. Na cidade de onde eu vim, lá ainda existia aquelas casinhas fala de pau a pique, né? Que são aquelas casas de barro, assim misturada ainda, algumas na própria cidade. A cidade é uma cidadezinha bem organizadinha, mas ainda tem dessas casas. Muitas famílias ainda tinham dessas casas. E o que eu percebia era a grande diferença que os ricos faziam dos mais pobres. Ainda existia, assim, aquele ranço dos coronéis. Então, agora você imagine em 1500, 1600, 1700, né? Porque era muito... não sei hoje que tá, porque hoje já deve ter mudado bastante coisa, né? Mas eu ainda cheguei a ver isso. A diferença era, assim, notória mesmo. E, inclusive, com o aval, o apoio, porque era uma cidade muito religiosa, né? Naquela época ainda não existia muito, assim, essas grandes religiões que um dia tem, né? Era mais a religião tradicional mesmo, mas a diferença era enorme, enorme, enorme. E os ricos, não importava o que eles fizessem, eles tinham a bênção, né? Para eles, era só confessar, comungar, às vezes até recebia em casa mesmo a visita, né? Que eles eram muito paparicados, né? Então, a gente fica pensando, né? Como foi difícil essa época do início da nossa nação. Talvez Era muito forte, muito forte você voltar agora em 2021, a discriminação. Pode ser até que esteja da mesma forma, né? Porque aquele que tem ou detém o poder continua querendo para ele próprio, né? E assim o questionamento... É que muitos perderam. Muitos daquela época perderam. Hoje eles, os descendentes até estão meio assim, ficaram um pouco mais humildes, como se fala, né? Porque perderam muito aquele poder. Agora, tem muitos que passaram para a política, esses continuam das ordens, né? E é muito, muito por aí. Eu vi muita coisa muito triste de pessoas assim que realmente o pobre está bem espezinhado mesmo. Dona Ana, Mara, só um difícil, minutinho. então. Eu sei que todo mundo quer falar, porque é muita coisa legal de falar, mas olha só que engraçado. E o Alberto falou uma coisa muito legal da questão dos interesses. Mas olha só, o interesse na época comercial era vender escravo, cara. Isso não é um bom interesse. O interesse hoje qual que é? É vender frango para a China, vender frango para outro, e deixar o povo morrendo de fome. Então, o interesse comercial pode até nos levar para alguma coisa, mas se ele não tiver voltado para... Se ele tiver voltado para uma questão econômica, eu vou ganhar... A JBS é a maior frigorífica do mundo. Eles ganham horrores de dinheiros aí, vendendo carne para o mundo inteiro. E o que eles fazem de bom para o mundo? Faz aí. Nossa, JBS. O que ele fez de bom para o Brasil aqui agora ultimamente foi ter um frigorífico lá em Santa Catarina que teve maior incidência de Covid lá e eles não pararam de produzir. Tanto que foi cancelado lá. Então, esses interesses comerciais, se eles não forem verdadeiros e, vamos dizer assim, generosos, cara, está servindo para nada. Está servindo para cada vez a trabalhar mais, como a dona Ana está falando, dessa discriminação terrível que existe. Olha o que está acontecendo na Índia. É uma vergonha o que está acontecendo na Índia, aqui no Brasil também. Mas olha o que está acontecendo na Índia lá. Corpo boiando no rio Ganges lá, que não tem nem como queimar mais.
Eles jogam o corpo lá porque morreu de Covid. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para a gente ouvir o prefeito de Nova York falar: venham para cá viajar que eu vou dar vacina para vocês. Isso é uma vergonha. A gente devia ter vergonha de ouvir uma coisa dessa, né? Mas é o que está acontecendo. Então, Deus nos ajude, e o Hilel nos ajude aí, Ismael nos ajude a mudar essa coisa, porque do jeito que está, meu... E aí eu acho que é a pergunta do Alberto, né? O que cada um de nós estamos fazendo? Porque a gente exige essa mudança lá fora, do outro. A gente enxerga o problema do outro, o defeito do outro, o erro do outro. E a gente, né? Então, nós, enquanto humanidade, o que nós estamos fazendo para que a história não se repita no sentido do fracasso, né? Mas fica isso aí como reflexão, porque nós estamos no nosso horário. É mesmo. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso, mas vamos deixar para a próxima aí. Guarda que nós vamos ter outras oportunidades. Gente, muitíssimo obrigada, viu, pela presença, pelas reflexões, pela participação. Registrando aqui que entrou durante a nossa leitura, entrou o Israel e a Cleusa. Bem-vindos. Muito bom, muito bom. Posso dar uma sugestão? Pode. Uma outra pessoa do nosso grupo aí poderia fazer um estudo e colocar uma ótica diferente no nosso estudo e colocar a opinião dele na próxima reunião, né? Então, sei lá, poderia ser por ordem alfabética, ou então alguém que queira fazer isso, né? Eu sugiro, você que está coordenando aí, Mara, e também os nossos companheiros, pensarem numa maneira, né, de as outras pessoas, além de eu, Camilo e outros aí, também se manifestarem com o seu ponto de vista a respeito da leitura, né? Trazer alguma coisa, nem que sejam umas 5 linhas só, tá bom. Vamos pensar no assunto. Eu peço desculpa aí por falar demais, viu, pessoal? Eu falo de menos, por favor. Vamos encerrando, agradecendo aí a presença, o carinho, a atenção de todos vocês. Vamos, então, nos recolhendo mais uma vez, agradecendo a espiritualidade que está sempre conosco, tendo muita paciência com cada um de nós, esperando o tempo de cada um de nós, né? Respeitando essas nossas decisões, porque no final das contas a gente faz aquilo que realmente nós acreditamos e nós queremos, né? Infelizmente, nem sempre o que queremos e o que acreditamos é a coisa mais certa a fazer. Mas nós continuamos aí firmes, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos inspire e nos dê sempre condições de estarmos alinhados aos seus ensinamentos. Então, nós vamos aproveitando aqui e vibrando por todos os nossos companheiros aqui do nosso grupo de oração, em especial aqueles que hoje não puderam estar aqui conosco. Queremos vibrar também por todos os nossos companheiros que se encontram acometidos de algum problema de saúde, né? Que estejam mais assim debilitados da sua saúde, que recebam nesse momento essa vibração, essa nossa boa vontade de que eles que eles fiquem melhores e recuperem a saúde 100%. Vamos vibrando também por toda a nossa casa de oração, os trabalhadores, os assistidos, os frequentadores, né? Pedimos que, num menor espaço de tempo, a gente possa retornar ao contato físico com cada um de nós. Vibramos por cada um também, por nós próprios, para que nós possamos estar sempre envolvidos de muita luz, de muita paz, e agimos de maneira correta, nos cuidando,
ficando bem atentos aos nossos pensamentos, às nossas condutas. E assim, nós vamos envolvendo com muito carinho o Alberto na prece de encerramento em nome de todos nós. Nos ensina o Evangelho que devemos nos dirigir a Deus, a Jesus, para louvar, pedir, agradecer. Em primeiro lugar, Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que estamos tendo de nos unir, buscando o aprendizado, pela oportunidade de galgar mais um degrau na escala do conhecimento, Senhor. Pai, queremos te louvar pelas obras literárias que descem sobre a terra, nos ensinando, nos indicando o caminho para que nós possamos buscar a luz. Mas queremos, Pai, te pedir para abrir as nossas mentes, para que possamos observar, sentir aquilo que podemos modificar. Deus, nosso Pai, ilumina a nossa consciência, para que a nossa consciência nos peça para mudar, para modificar o nosso comportamento, para que possamos assim nos elevar. Pai, te pedimos que possamos aproveitar todas as experiências que se movem em nossa vida para a nossa evolução. E queremos te pedir ainda mais, porque somos eternos pedintes, Senhor. Fortalece a nossa união, para que nesta equipe do Vinha de Luz nós possamos ser mensageiros do teu amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Muito obrigada, uma boa noite a todos, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Boa noite. Até, tchau, tchau. Descanso para todo mundo. Obrigada. Bom, obrigada pela A todos. Tchau. Muito bom, obrigada.